Bom dia para você. Café com palavra, mais uma manhã. Como você está? Como está a sua vida nessa manhã? Como está o seu coração? Como está as palpitações do seu coração para Jesus nessa manhã? Pois eu estou regozijada no Senhor nesse dia. Estou feliz porque Deus me deu um grande presente. Deus me deu a graça de ver o meu pai descendo as águas. Deus me deu a graça de ver essa conquista no mundo espiritual, de ver essa alma se rendendo aos pés do Senhor, de entender que Deus ele faz todas as coisas e Deus não se esquece de ninguém. Há muitos e muitos anos, o meu pai tinha se convertido e depois abandonou. Nunca chegou a descer as águas. Mas hoje, com 76 anos, ele tomou a decisão de descer as águas, de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não poderia haver melhor presente do que ver alguém que você ora, que você busca, se rendendo aos pés do Senhor. E com esse vídeo nessa manhã, eu quero trazer para você uma injeção de ânimo, dizendo que se você está buscando por alguém, não desista, persista, porque Deus ele está ouvindo as tuas orações, Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está ouvindo a tua petição e Ele é o grande general para cumprir tudo aquilo que nós precisamos. Ele é o nosso grande Deus, o nosso Elohim, o nosso El Shaddai, aquele que nos mantém de pé a cada amanhecer e aquele que nos traz as nossas vitórias. Persista nessa caminhada, nessa luta, nessa batalha. Amém? Vamos estudar um pouquinho da palavra do Senhor. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus que hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4. A partir do 35 vai dizer assim: Naquele dia, quando já era tarde, disse aos seus discípulos: Passemos para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia com ele também outros pequeninos barcos. E levantou-se uma grande tempestade de vento e lançava as ondas para dentro do barco, de tal modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre uma almofada. E o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu os ventos e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e houve grande bonança. Então lhes perguntou: Por que estáis assim amedrontados? Como ainda não tendes fé? E ficaram com grande medo, e diziam uns aos outros: Quem porventura é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Palavra super pregada, super conhecida, palavra que traz fé, palavra que traz alerta, palavra que traz salvação, mostrando quem é o nosso Deus, quem é o nosso Jesus, o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Vemos aqui que Jesus, a um dado momento, se aconchega num barco que está em travessia do mar de Tiberíades, ou do mar da Galileia, e tão tranquilo como Jesus era, dorme, ele adormece, e deixa ali, fazendo aquela travessia, acordado os seus discípulos. Veja que Jesus tinha paz dentro de si, Jesus tinha tranquilidade, e ele sabia que nada poderia vencer o seu poder. Quando temos paz em nós, tranquilidades, adormecemos e dormimos tranquilos. Quando somos cheios de aflições, cheios de inquietudes, nós não conseguimos adormecer, ficamos despertos. Veja que aqui diz que naquele dia,
Jesus chama seus discípulos e diz: passemos ao outro lado. E quando ele chama seus discípulos para passar ao outro lado, os discípulos normalmente pensaram, e aqui a palavra nos leva a entender que simplesmente era passar para o outro lado do lago, para o outro lado do mar, como você queira entender. E os discípulos logo entram no barco, sobem e dizem: passamos ao outro lado. Mas aqui o Senhor me traz uma revelação um pouco mais profunda que nos leva a entender que quando Jesus convida os discípulos para passar ao outro lado, Jesus está convidando os discípulos para passar ao outro nível da fé. Aleluia! Para passar ao nível da fé mais aprofundado, mais aprimorado, mais profundo. E os discípulos dizem: sim, estamos prontos, Senhor, vamos lá. Sobem no barco e vão atravessar. Mas os discípulos não sabiam que para passar para o outro lado viriam mares amedrontantes e ventos tenebrosos, tempestades, que começa a encher aquele barquinho de água, começa a encher o barco e eles pensam que vão à deriva, pensam que vão afundar. Nesse momento eles se esquecem da palavra, se esquecem do convite de Jesus que era: passamos ao outro lado, e eles se amedrontam e eles temem em morrer. E aí eles vão até Jesus que está descansando e dizem: Senhor, não te faz mal algum que nós pereçamos? O Senhor não se importa conosco? O Senhor não está nem aí para o que nós estamos passando? O Senhor não está nem aí com a vida que eu estou levando? O Senhor não está nem aí com a situação que está acontecendo agora? O nosso barco está perecendo. Veja que os discípulos trazem algo para nós nessa manhã que nós vivemos todos os santos dias. Quem de nós nunca esteve em situações difíceis? Quem de nós nunca passou situações desesperadoras, a qual gritou ao Senhor, clamou a Deus e disse: Senhor, não te importas que eu estou morrendo? Senhor, não te importas que a minha família está perecendo? Senhor, tu não te importa que meu filho está nessa situação? Senhor, tu não te importas que eu tenho orado, tenho buscado e meu marido, minha esposa está nessa situação? Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que muitos de nós, em muitas situações de nossas vidas, gritamos ao Senhor e dizemos: o Senhor está na sua paz, tranquilo, porque Ele sabe o convite que Ele fez a você. Quando Ele te convidou para passar para o outro lado, Ele entendeu que você estava pronto para as tempestades que poderiam vir. Quando Ele te convidou para passar para o outro lado, Ele entendeu que você estava apto para suportar a tempestade. Mas nesse momento, quando Jesus é desperto, Ele entende que os seus discípulos ainda não estavam preparados. Ele entende que ainda seus discípulos não tinham tamanha fé. Eles entendem que ainda seus discípulos não estavam aptos para viver aquilo que eles tinham que viver do outro lado. E nessa manhã, o Senhor nos convida a entender quando Ele nos chama para passar ao outro lado, quando Ele nos levanta a um nível espiritual de poder, a um nível espiritual de glória. Você está apto para passar com as tempestades que advirão sobre a tua vida também? Aqui nós entendemos que os discípulos tinham medo, que os discípulos não estavam prontos, que os discípulos não estavam seguros de quem era aquele homem, de quem era aquele ser que estava com eles no barco. Nessa manhã, o Senhor me leva a entender que quando o Senhor nos chama para passar para o outro lado, também tempestades virão. E é ali que Ele prova a nossa fé, para que Ele não precise se levantar, para que Ele não precise dizer: mar te aquieta, para que Ele não precise dizer: vento, cala-te. Sabe? Muitos de nós não aguentamos os sopros dos ventos. Andarabá, surianda, labaxai. Muitos de nós não aguentamos o barulho do mar. Veja que aqui era somente o vento soprando e o mar barulhando. Ainda não havia uma deriva do barco. Era só um princípio. Você acha realmente que Jesus deixaria
os seus discípulos perecerem, sendo que ele estava dentro do barco, sendo que ele era homem natural também. Mas ali, Jesus foi ter que se vestir de glória, se vestir de poder e mandar sobre o vento e a tempestade, e mandar com que se calassem, mandar com que se acalmassem. E ali os discípulos puderam ver a tranquilidade e a bonança para chegar do outro lado. Aleluias. Nós vivemos uma vida terrena a qual nós precisamos todos os dias desse poder de glória, desse poder do Senhor sobre as nossas vidas, para acalmar os mares e as tempestades que se levantam contra nós. Mas se você tiver fé, porque ali no versículo 40 vai dizer: então Jesus perguntou-lhes: por que estáis tão amedrontado? Como ainda não tendes fé? Depois de tudo que já passaste, depois de tudo que eu já te provei, depois de tudo que eu já mostrei para vocês, vocês ainda não têm fé? A palavra do Senhor vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, se não se vê, creiamos ainda que o Senhor está conosco. Quantas situações você já passou, quantas situações desesperançosas você já viveu, quantos foram os momentos difíceis que você passou e ainda não tendes fé? Ainda precisas acordar o Mestre para acalmar a tempestade. Veja, pela minha fé eu creio que aquela tempestade cessaria, mesmo sem acordar o Mestre. Porque o Senhor estava no controle. O Senhor não estava, eu ouço muitas palavras que o Senhor está no controle do barco. Não, o Senhor não está no controle do barco. O Senhor está no controle do universo. O Senhor está no controle da tempestade. O Senhor está no controle do vento. O Senhor está no controle do mar. O Senhor estava no controle de tudo. Então é muito pequeno nós relatarmos que o Senhor estava no controle do barco. Aqui nos prova que o Senhor estava no controle do universo. Mas o que nós precisávamos entender é que Jesus estava dentro do barco. Então nada aconteceria sem que o Senhor quisesse. Mas ali era uma prova para passar para o outro lado. E nessa manhã eu quero deixar uma pergunta ao teu coração. Quero deixar uma pergunta na tua mente. Quero deixar uma pergunta no teu ser. Jesus está te convidando a passar para o outro lado. Quando pedimos para o Senhor para nos elevar ministerialmente, nos elevar na posição que estamos, que seja de trabalho, de vida social, de ministério, o Senhor nos propõe. E você pode ver que antes de vivermos algo esplendoroso em nossa vida, vivemos batalhas imensas. Porque vivemos as tempestades, os mares barulhentos da nossa vida, para que nós chegamos a outro nível, ao outro lado. Então nessa manhã, o Senhor nos convida. O Senhor está te convidando nessa manhã. Passamos ao outro lado? Ou permanecemos como estamos? Entendendo que, às vezes, para passar do outro lado, você vai ter situações difíceis. Você vai ter provas. Mas nessa manhã, o Senhor te convida a passar para o outro lado. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe a tua história. E saiba que Ele não está no controle do teu barco. Ele está no controle de tudo que te rodeia. De tudo que está em cima, embaixo e dos lados, na frente e atrás. Ele controla tudo, porque Ele é o nosso Deus. Passamos ao outro lado. Café com Palavra. Deus abençoe o seu dia.